Os pais apostólicos. O teste da doutrina de alguém é seguir o bispo. O ofício episcopal procede de Deus e não dos homens. Os cristãos devem respeitá-lo como respeitam a Deus, o Pai. Inácio de Antioquia, Epístola aos Efésios. Com a morte dos apóstolos, o final do primeiro século presenciou um vácuo na liderança da igreja. Quem detinha autoridade para liderar os crentes? Quem guiaria e guardaria essa nova e florescente fé cristã? Um grupo genericamente denominado Pais da Igreja ocupou esse espaço. Na condição de termo de afeição e estima, a expressão pai era geralmente concedida a líderes espirituais da igreja, conhecidos por presbíteros ou bispos. Os pais podem ser divididos em 3 grupos: pais apostólicos, 95 a 150 depois de Cristo, apologistas, 150 a 300 e teóricos, 300 a 600 depois de Cristo. Os textos produzidos pelos pais apostólicos eram geralmente de natureza devocional e de edificação. Os apologistas produziram literatura para a defesa da fé e o ataque ao erro. Os teólogos começaram a produzir a teologia sistemática. Os capítulos a seguir abordarão esses grupos. Esse capítulo se concentra nos pais apostólicos, indivíduos que escreveram literatura cristã e constituíram a liderança da igreja de 95 a 150 depois de Cristo. Seus escritos refletiam um profundo compromisso com o Antigo Testamento e a compreensão de que a nova fé cristã era o cumprimento do Antigo Testamento. Portanto, existe pouca reflexão teológica ou análise doutrinária por parte dos pais apostólicos. Seu desejo era edificar os santos, exortá-los e dar-lhes a esperança necessária para perseverar. Podemos descrever melhor sua obra como devocional, piedosa, estímulo à vida santa e pastoral. Os pais apostólicos serviram e lideraram uma igreja crescente em número e zelo. Essa realidade exigia aconselhamento, orientação e instrução prática para o crescimento espiritual e para a ação tanto dos cristãos individualmente quanto para as igrejas como corpo. Desse modo, os escritos dos pais apostólicos muitas vezes glorificavam o martírio e o celibato, além de destacarem a importância do batismo com expressão bastante desconfortável para os evangélicos modernos. Mas o tempo no qual escreveram os primeiros 50 anos do segundo século caracterizavam o esforço da igreja para como viver de maneira obediente e para estruturar a igreja numa cultura predominantemente pagã. Clemente de Roma. Como bispo ou presbítero de Roma, Clemente, 30 a 100 depois de Cristo, recebeu a responsabilidade de liderar com uma grande perturbação na cidade de Corinto. A igreja de Corinto sofria divisão e amargura, o mesmo que acontecia quando Paulo escreveu a igreja 40 anos antes. Portanto, Clemente exortou os coríntios a exercer amor, paciência e humildade como peça fundamental para desenvolver relacionamentos interpessoais cristãos sólidos. Ele também enfatizou a obediência à liderança da igreja como algo essencial para a harmonia da igreja e para a unidade desesperadamente necessária. Essa carta de Clemente aos Coríntios é extremamente importante pelo fato de ser o mais antigo exemplar da literatura cristã fora do Novo Testamento. Nela citou o Antigo Testamento com tanta frequência que podemos perceber imediatamente o quanto a igreja primitiva dependia da autoridade veterotestamentária. Suas muitas alusões aos escritos e à vida de Paulo também mostram quão disseminada era a influência do apóstolo. Em último lugar, ao exigir a obediência à liderança da igreja, Clemente argumentou que os presbíteros haviam recebido a autoridade dos apóstolos, os quais receberam a autoridade de Cristo.
Com o passar dos séculos seguintes, a Igreja decisivamente expandiu com a ideia de sucessão. Em razão de Inácio, em razão do seu martírio, Inácio é considerado um gigante entre os pais da Igreja primitiva. Bispo de Antioquia, na Síria, foi preso pelas autoridades romanas por causa do seu testemunho cristão. Enquanto se dirigia para Roma, a fim de ser executado, Inácio visitou várias cidades no caminho. Suas cartas subsequentes àquelas 7 igrejas, escritas por volta do ano 110 d.C., afirmavam os temas interligados da heresia e da unidade. A heresia mencionada por ele era uma forma primitiva de ensinamento gnóstico. Ver o próximo capítulo. Que negava a humanidade plena de Jesus. Por causa disso, Inácio argumentava que a melhor defesa contra essa heresia, bem como a principal garantia de unidade, era a figura do bispo. Ao exigir submissão ao bispo, Inácio revelou uma sutil mudança no desenvolvimento da igreja primitiva. Os documentos do Novo Testamento mostram uma pluralidade de líderes eclesiásticos no primeiro século, principalmente presbíteros e diáconos. Contudo, o crescimento da igreja no Império exigiu maior grau de autoridade e superintendência sobre as igrejas locais. Aparentemente, é por isso que Inácio instou presbíteros e diáconos das 7 igrejas à submissão ao bispo, que exerceria o papel de coordenação e governo sobre as igrejas locais. Desse modo, ele afirmava, era necessário combater os falsos ensinamentos e difundir a unidade entre as igrejas. As gerações seguintes de líderes eclesiásticos expandiram o ofício do bispo. O pastor de Hermas. Escrita por volta do ano 150 d.C. por um escravo liberto, O Pastor de Hermas é uma obra bastante grotesca, composta de 5 visões que seguem de alguma forma o padrão de João em Apocalipse. De maneira bastante detalhada e valendo-se das experiências pessoais e de sua família, Hermas descreve os males da civilização decadente. O arrependimento e o chamado à vida santa predominam na obra. Policarpo, discípulo do apóstolo João e bispo de Esmirna, Policarpo escreveu uma importante carta à igreja de Filipos por volta do ano 110 d.C. O valor dessa carta, além das citações constantes do Antigo Testamento, reside na dependência de muitos dos livros do Novo Testamento que já estavam em circulação, especialmente os escritos por Paulo. Essa carta mostra que a igreja primitiva no segundo século considerava os livros do Novo Testamento a autoridade para convocar os cristãos à vida santa. O martírio de Policarpo, ocorrido em 155, quando contava 86 anos, é ainda uma das maiores narrativas da igreja primitiva. Durante seu julgamento, ele não fez nada para provocar os acusadores, mas defendeu apaixonadamente Cristo Jesus como seu Senhor. Morreu queimado numa estaca, rendendo louvores ao seu Senhor. Venerado por vários séculos como mártir ideal, Policarpo ilustra a verdade afirmada pelo apologista Tertuliano, que, tempos depois, disse que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Didaque. Um dos mais significativos escritos da igreja primitiva é o Didaque, ou Ensino dos 12, escrito provavelmente na primeira década do segundo século como manual para a igreja. O Didaque apresenta um notável retrato da vida da igreja primitiva. O manual dá conselhos sobre como realizar batismos, conduzir cultos de adoração e a ceia do Senhor, além da maneira de exercer disciplina na igreja. Do mesmo modo, o livro fornece conselhos valiosos sobre a detecção de falsos ensinamentos da igreja. A parte final do manuscrito exorta os cristãos a viver de forma santa à luz da segunda vinda de Jesus. Outros escritos dos pais apostólicos também sobreviveram e cada um deles reflete os temas resumidos neste capítulo. Contudo, por volta do ano de 150, uma significativa mudança ocorreu nos escritos dos líderes eclesiásticos.
É fácil notar o estilo mais apologético à medida que os líderes combatem erros teológicos crescentes na igreja. Essa mudança marca o início do segundo grupo dos pais da igreja, conhecido por apologistas. O segundo no próximo capítulo. O assunto no próximo capítulo. Perguntas para debate. Resuma as razões pelas quais a igreja usou o termo pai ao referir-se aos primeiros líderes. 2. Quais os principais períodos cronológicos dos pais da igreja? 3. Cite 3 características dos escritos dos pais apostólicos. 4. De acordo com Inácio, o que se considerava a melhor defesa contra as heresias e maior promotor da unidade? Por que ele disse isso?